Bom dia, queridos. Bom dia, Edson Fábio, minha pessoa que está acompanhando hoje a leitura do livro aqui. Então, vamos ler aqui mais 45 páginas, A Coragem de Ser Feliz. Esse livro é muito lindo, é muito interessante. Aqui é uma conversa do filósofo com um jovem, então tá bem bacana. Então, mais 45 páginas da gravação de hoje, e amanhã nós encerramos esse livro, tá? Até mais, vamos compartilhar aqui essa gravação. Parte 4. Deem e Licerádado. Não havia relógio no gabinete do filósofo. Há quanto tempo eles estavam envolvidos naquela discussão? Quantas horas faltavam para o amanhecer? Enquanto se censurava por ter esquecido o relógio, o jovem refletia sobre o conteúdo da conversa dos dois até o momento. Complexo de Messias? Construir uma relação de amizade com os alunos? Não estou aqui para brincar. Você diz que entendi mal Adler, mas é você que se engana a meu respeito. E é você que está evitando suas tarefas da vida, deixando de se conectar com outras pessoas, fechando-se em seus estudos. Toda alegria é a alegria do relacionamento interpessoal. Jovem, estou profundamente infeliz neste momento, e também preocupado não com a educação escolar, mas com a minha própria vida. Eu me sinto assim porque venho evitando minhas tarefas da vida. É isso que você está me dizendo, certo? Filósofo, se quiser resumir em poucas palavras, sim. Jovem, além disso, está errando que em vez de lidar com meus alunos como se eles fossem parte do meu trabalho, devo construir relações de amizade com eles. Porque, em outras palavras, é o que Adler fez. Adler lidava com os clientes como se fossem amigos. Como ele agia assim, eu deveria fazer o mesmo. Você acha que essa seria uma razão convincente para mim? Filósofo, se eu achasse que você deveria fazer algo apenas porque Adler fez, duvido muito que conseguisse convencê-lo. A base do meu argumento é outra. Jovem, se você não disser do que se trata é porque isso não passa de um pretexto. Filósofo, muito bem. Adler chamou de tarefas da vida as tarefas que um indivíduo deve enfrentar para viver em sociedade. Jovem, sei, as tarefas do trabalho, da amizade e do amor, certo? Filósofo, sim. O ponto importante aqui é que são tarefas que envolvem relações interpessoais. Em uma tarefa do trabalho, por exemplo, em vez de tratarmos o próprio trabalho como uma tarefa, nos concentramos nos relacionamentos interpessoais associados a ela. Nesse sentido, pode ser mais fácil de entender as tarefas se pensarmos nelas como relacionamentos profissionais, relacionamentos de amizade e relacionamentos amorosos. Jovem, então, em outras palavras, o foco está nos relacionamentos, não nas ações. Filósofo, correto. E por que Adler foca nos relacionamentos interpessoais? Esse aspecto está na essência da psicologia adleriana. Você sabe a resposta? Jovem, acho que é a premissa dele segundo a qual todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais, ou seja, a admissão adleriana de sofrimento. Filósofo, está certo, mas essa admissão por si só precisa ser explicada. Em primeiro lugar, por que ele erra que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais? Para Adler? Jovem, seja objetivo. Vou explicar de forma resumida para acabar logo com isso. Todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Para entender o verdadeiro significado dessa frase, basta pensar no oposto. Supondo que só houvesse uma pessoa no universo, como seria? Muito provavelmente seria um mundo em que nem a linguagem nem a lógica existiriam. Não haveria competição, inveja ou solidão, porque para que o ser humano se sinta isolado, é preciso existir uma pessoa evitando outra. A solidão não existe se o indivíduo está de fato sozinho. Filósofo, sim, a solidão só existe em relacionamentos. Jovem, na verdade, essa hipótese é impossível. De modo geral, não podemos viver longe dos demais. Cada pessoa nasce do útero de uma mãe e é alimentada pelo leite materno. Ao nascer, não temos capacidade nem de virar na cama por conta própria, muito menos de nos nutrirmos sozinhos. Portanto, quando ainda somos bebês, no momento em que abrimos os olhos e constatamos a existência de outra pessoa, que na maioria dos casos é a mãe, nasce a sociedade. Com a presença do pai, dos irmãos e de pessoas de fora da família, a sociedade se torna cada vez mais complexa. Filósofo, verdade. Jovem, com a sociedade nasce também o sofrimento. A sociedade nos expõe a conflitos, competições, inveja e solidão, sem contar o sentimento de inferioridade. Entre o eu e essa pessoa, há uma enorme dissonância. Não podemos mais voltar àqueles tempos tranquilos em que estávamos mergulhados no líquido aniótico quentinho. Não temos escolha a não ser viver no burburinho incessante da sociedade humana. Se não existissem outras pessoas, não existiriam problemas. Mas não há como escapar da existência dos demais. Portanto, todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Há algo errado nesse raciocínio? Filósofo, não, você tem feito excelentes resumos das questões, mas permita-me acrescentar um ponto. Se todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais, então não há mal em cortar relações com as outras pessoas? Está tudo bem se nos afastarmos dos demais e nos trancarmos no quarto? Não, isso seria péssimo. E a razão é simples, as relações interpessoais são também a fonte da alegria da humanidade. Uma pessoa sozinha no universo teria uma vida totalmente monótona e inexpressiva. Sem problemas, mas com certeza também sem alegrias. Quando Adler diz que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais, ele está diminuindo a felicidade. Toda alegria é a alegria do relacionamento interpessoal. Jovem, que é exatamente a razão pela qual precisamos enfrentar as tarefas da vida. Filósofo, isso mesmo. Jovem, tudo bem, mas por que tenho que manter uma relação de amizade com meus alunos? Filósofo, para começar, o que é amizade? Por que recebemos a tarefa da amizade? Vamos nos guiar pelas palavras de Adler. Na amizade, vemos com os olhos do outro, ouvimos com os ouvidos do outro e sentimos com o coração do outro. Jovem, você já falou disso. Filósofo, sim, é a admissão da sensação de comunidade.
Jovem, está dizendo que adquirimos conhecimento humano e a sensação de comunidade por meio das relações de amizade? Filósofo, não, a palavra adquirir é incorreta. Mais cedo falei da sensação de comunidade como algo que todas as pessoas têm dentro de si. Não é algo que elas se esforcem para adquirir, mas que descobrem em si mesmas. Assim, para ser preciso, é um sentimento que encontramos na amizade. É nas relações de amizade que nossa contribuição para os outros é testada. Uma pessoa que não faz amizades não pode achar que encontrará um lugar para chamar de seu na comunidade. Jovem, espere aí. Filósofo, não, vou continuar até concluir. A preocupação aqui é a seguinte: onde se põe em prática a amizade? Tenho certeza de que você já sabe a resposta. É no lugar onde as crianças aprendem sobre a amizade e começam a descobrir a sensação de comunidade. Esse lugar é a escola. Jovem, eu pedi que esperasse. Você está indo muito rápido e já não sei mais o que é o quê. Se a escola é o lugar onde as crianças aprendem sobre a amizade, devo me tornar amigo delas? Filósofo, este é um ponto mal interpretado por muitos. A relação de amizade não se limita à relação entre amigos. A amizade muitas vezes acontece mesmo quando não se pode chamar a outra pessoa de amiga. Então, o que é essa coisa que Adler chama de amizade? Porque ela se conecta à sensação de comunidade? Vamos refletir sobre isso. Garantia ou confiança? Jovem, deixe-me ver se entendi. Você não está me dizendo para ser amigo daquelas crianças. É isso? Filósofo, sim. Há 3 anos, naquele último dia, quando tudo estava coberto por um manto branco de neve, expliquei a diferença entre garantia e confiança. Você se lembra? Jovem, garantia e confiança. Você muda de assunto a toda hora. Sim, me lembro disso. Aliás, nunca esqueci, pois foi uma visão fascinante. Filósofo, vamos rever isso com suas palavras. Como você explicaria garantia? Jovem, ok. Simplicando, garantia é acreditar na outra parte com condições. Por exemplo, quando se toma dinheiro emprestado de um banco, é óbvio que o banco não empresta o dinheiro incondicionalmente. Ele pede garantias como um imóvel ou uma dor e concede o empréstimo correspondente ao valor disso. E acrescenta juros, é claro. É como se dissesse daremos o empréstimo porque acreditamos no valor da garantia que você nos deu, em vez de dizer daremos o empréstimo porque acreditamos em você. Ou seja, o banco não acredita na pessoa, mas na condição da pessoa. Filósofo e confiança. Jovem, é agir sem estabelecer condições. Mesmo quando não temos motivos suficientes para acreditar, acreditamos de maneira incondicional, independentemente de garantias. Isso se chama confiança. Em vez de acreditarmos nas condições da pessoa, acreditamos nela. Pode-se até dizer que não nos orientamos pelo valor material, mas pelo valor humano. Filósofo, muito bem. Jovem, além disso, se eu puder acrescentar minha interpretação a essa explicação, diria que também é acreditar em quem acredita nessa pessoa. Anal, como alguém pode pedir algo como garantia se não com no próprio julgamento? A confiança nos outros não existe sem autoconfiança. Filósofo, muito obrigado. Você resumiu tudo maravilhosamente. Jovem, sou um bom aluno, não sou? Passei muito tempo fazendo as coisas à moda de Adler e me apoiei muito em seus textos. Mas o importante é que coloquei as ideias de Adler em prática no ambiente escolar. Portanto, não estou rejeitando impulsivamente sem uma base de entendimento. Filósofo, claro que não. E por favor, não me entenda mal, mas você não é meu discípulo nem meu aluno. Jovem, então pessoas insolentes como eu não são seus discípulos, é isso? Que maravilha! Estou irritando um defensor de Adler. Filósofo, está claro que você tem amor pela sabedoria. Sem se esquivar das dúvidas ou de pensar com a própria cabeça, você avança em busca de uma compreensão mais elevada. Esse amor pela sabedoria faz de você um filósofo. E eu não estou em posição de ensinar nada a ninguém, pois não passo de um filósofo que ama a sabedoria e está no mesmo nível que você. Jovem, você é um filósofo, sem professor nem discípulos, e ainda se equipara a mim? Então é possível que venha a reconhecer seus erros e adotar meus pontos de vista? Filósofo, claro que sim. Espero aprender muito com você e na realidade surgem coisas novas toda vez que conversamos. Jovem, só porque está me bajulando não significa que vou deixar de fazer críticas. Aliás, porque falou em garantia e confiança. Filósofo, por causa das tarefas do trabalho, da amizade e do amor que Adler defende. Elas foram delineadas pela distância e pela profundidade de nossas relações interpessoais. Jovem, sim, você já explicou isso. Filósofo, mesmo assim, embora se possa pronunciar distância e profundidade num fôlego só, são conceitos difíceis de entender. Há muitos aspectos que você provavelmente interpretou mal. Por favor, pense nisso da seguinte forma: a diferença entre o trabalho e a amizade está em haver garantia ou confiança. Jovem, garantia ou confiança? Filósofo, isso. Relacionamentos profissionais são relacionamentos de garantia, e relacionamentos de amizade são relacionamentos de confiança. Jovem, como assim? Filósofo, as relações profissionais baseiam-se em condições que envolvem algum interesse legítimo ou fatores externos. Por exemplo, cooperamos com alguém porque por acaso trabalhamos na mesma empresa. Ou, mesmo que não gostemos do jeito de uma pessoa, mantemos e promovemos o relacionamento com ela por razões de negócios. Mas você não tem a intenção de manter esse relacionamento fora do mundo do trabalho. Anal é uma relação de garantia que se desenvolve como resultado de um interesse legítimo, no caso, o seu trabalho. Independentemente de suas preferências individuais, você tem que manter esse relacionamento. Por outro lado, na amizade não precisa haver um motivo. Não há interesse. É legítimo nem se trata de uma relação imposta por fatores externos. É puramente uma relação baseada na seguinte motivação intrínseca: eu gosto dessa pessoa. Tomando emprestada a frase que você usou há pouco, acredita-se na pessoa, não nas condições dessa pessoa. Claramente, a amizade é uma relação de confiança. Jovem, está ficando cansativo novamente. Porque Adler usou palavras como trabalho e amizade. Ele poderia ter falado das relações interpessoais em termos de garantia, confiança e amor desde o início. Você está complicando as coisas e tentando me enrolar. Filósofo, está bem. Vou explicar da forma mais simples possível a razão pela qual Adler escolheu a palavra trabalho.
O jovem tinha certeza. Adler provavelmente considera a pobreza uma virtude e a atividade econômica algo vulgar. É por isso que ele menospreza o trabalho e diz coisas como torne-se amigo dos seus alunos. Que piada! O jovem tinha tanto orgulho de ter uma carreira quanto de ser um educador. É precisamente porque nos dedicamos à educação como profissão, não por prazer ou caridade, que conseguimos cumprir de maneira responsável nossas obrigações profissionais. Sua xícara de café estava vazia e já era tarde da noite. No entanto, os olhos do jovem brilhavam intensamente. Porque o trabalho se torna uma tarefa da vida. Jovem, deixe-me perguntar uma coisa. Em primeiro lugar, qual era a opinião de Adler sobre o trabalho? Será que ele menosprezava o trabalho ou o ganho por meio do trabalho? Essa é uma discussão absolutamente necessária caso a psicologia adleriana, com sua tendência para o idealismo vazio, ambicione tornar-se uma teoria de verdade, bem fundamentada. Filósofo, para Adler, o significado de se dedicar ao trabalho era simples. O trabalho é um meio de produção para a pessoa sobreviver no implacável ambiente natural da Terra. Ou seja, ele pensou no trabalho como uma tarefa diretamente ligada à sobrevivência. Jovem, parece bem banal. Trabalhe para comer? Só isso? Filósofo, sim. Quando pensamos em sobrevivência e sustento, é uma verdade indiscutível que os seres humanos precisam se dedicar a algum tipo de trabalho. Com base nisso, Adler se concentrou no paradigma de relacionamento interpessoal que estabelece o trabalho. Jovem, relacionamento interpessoal que estabelece o trabalho? O que isso significa? Filósofo, sem dentes ahados, asas para voar ou conchas resistentes, o ser humano é sicamente inferior a todos os outros animais no mundo natural. É por isso que optamos por viver em grupos e aprendemos a nos proteger dos inimigos externos. Em grupos, vivemos e criamos nossos eus ao mesmo tempo que caçamos, cultivamos a terra, garantimos o suprimento de alimentos e nossa segurança física. A conclusão que Adler tirou disso está contida em poucas e brilhantes palavras. Jovem, e qual é? Filósofo, nós humanos não nos limitamos a formar agrupamentos. Também descobrimos a maneira revolucionária de trabalhar chamada divisão do trabalho. Essa é a estratégia de sobrevivência incomparável que a raça humana desenvolveu para compensar sua inferioridade física. Foi o que Adler concluiu. Jovem, divisão do trabalho? Filósofo, se nós apenas nos reuníssemos em bandos, não seríamos diferentes da maioria dos animais. No entanto, os seres humanos se agregaram com base em um avançado sistema de divisão do trabalho. Pode-se dizer até mesmo que criamos a sociedade para dividir o trabalho. Para Adler, as tarefas profissionais não eram apenas trabalho, mas tarefas da divisão do trabalho baseadas em nossa conexão com os outros. Jovem, portanto, é por causa da nossa conexão com os outros que o trabalho é uma tarefa de relacionamento interpessoal? Filósofo, exatamente. Por que os humanos trabalham? Para sobreviver, para continuarem vivos no implacável mundo natural. Por que os seres humanos criaram a sociedade? Para trabalhar, para dividir o trabalho. Viver, trabalhar e construir a sociedade são inseparáveis. Jovem, Filósofo, antes de Adler, o tema da divisão do trabalho tinha sido explorado por nomes como Adam Smith, que ressaltou sua importância do ponto de vista da economia. Adler, no entanto, foi provavelmente o primeiro a reconhecer a divisão do trabalho no campo da psicologia. Além disso, foi ele que compreendeu seu significado como paradigma das relações interpessoais. É graças a esse conceito-chave que o significado do trabalho e o significado da sociedade se tornaram claros para os seres humanos. Jovem, esse é um assunto muito importante. Por favor, dê mais detalhes. Filósofo, as pesquisas de Adler sempre começam com as grandes questões. Como ele próprio diz, se vivêssemos em um planeta onde tudo fosse fácil e abundante, trabalhar não seria uma virtude. Talvez fosse um vício e a preguiça uma virtude. Jovem, ele diz umas coisas engraçadas. E então? Filósofo, mas não existe tal ambiente em nosso planeta. Nossa oferta de alimentos é limitada e ninguém nos fornecerá moradia. Então o que fazemos? Trabalhamos. E não trabalhamos sozinhos, mas com nossos companheiros. Segundo Adler, a resposta lógica e pautada pelo senso comum é que devemos trabalhar, cooperar e contribuir. Jovem, essa é uma conclusão lógica. Filósofo, o importante aqui é que Adler não determina que o trabalho é certo. Independentemente do certo e errado da moral, não temos escolha a não ser trabalhar e adotar a divisão do trabalho. Não temos escolha a não ser nos relacionarmos com os outros. Jovem, acho que essa conclusão vai além do certo e do errado. Filósofo, em outras palavras, os seres humanos não podem viver sozinhos. Não é que não suportemos a solidão ou que precisemos conversar. Trata-se de uma questão de sobrevivência pura e simples. E para dividir o trabalho com outra pessoa, é preciso acreditar nela. Não podemos cooperar com alguém em quem não amamos. Jovem, essa é uma relação de garantia? Filósofo, sim. Os seres humanos não têm a opção de não acreditar nos outros. Seria inviável não cooperar e não dividir o trabalho. Cooperamos não porque gostamos da pessoa, mas porque temos que cooperar, quer gostemos, quer não. Você pode pensar no assunto dessa forma. Jovem, fascinante. Sério, é maravilhoso. Finalmente começo a entender o relacionamento profissional. A divisão do trabalho é necessária para a vida, e a garantia mútua é necessária para realizá-la. Não há alternativa. Não podemos viver sozinhos, e não com ar não é uma opção. Não temos escolha a não ser construir relacionamentos. É assim que funciona, não é? Filósofo, sim, é realmente uma tarefa da vida. Todas as profissões são honradas. Jovem, bem, vamos ao cerne da questão. Uma relação em que não há alternativa senão com ar. Uma relação em que não há alternativa senão cooperar. Isso vai além do local onde o trabalho é realizado, não é? Filósofo, com certeza. Acho que o exemplo mais fácil de entender seria a divisão típica dos relacionamentos profissionais entre colegas de time em competições esportivas. Para ganhar um jogo, eles não têm escolha a não ser cooperar, independentemente de suas preferências pessoais. Não podem ignorar uma pessoa porque não gostam dela, ou decidir não participar de uma partida porque não se dão bem com os colegas do time. Quando o jogo começa, você se esquece daqueles de quem gosta e de quem não gosta e trata o colega não como amigo, mas como uma das engrenagens do time. E você tenta se destacar como uma delas também. Jovem, a habilidade se sobrepõe às boas relações. Filósofo, esses aspectos são provavelmente inevitáveis. Tanto é assim que o próprio Adam Smith arra que o autointeresse é a base da divisão do trabalho. Jovem, autointeresse? Filósofo, imagine um homem que fabrica arcos e echas. Se você usar a arma que ele produz, sua pontaria melhorará muito, bem como sua capacidade de matar ou ferir. A questão é que esse homem não é um especialista em caça. Ele é lento, enxerga mal. Simplesmente não é um bom caçador, apesar dos excelentes arcos e echas que fabrica para si. Então, dia, ele se dá conta. Vou dedicar meu tempo à fabricação de arcos e echas.
Jovem, por quê? Filósofo, caso se dedique à fabricação de arcos e echas, ele conseguirá produzir dezenas de unidades por dia. Se os distribuir entre os colegas que são bons caçadores, é provável que eles abatam mais animais do que antes. Além disso, nosso homem pode ficar com parte da caça dos demais. Essa opção permite a maximização do lucro para ambas as partes. Jovem, então não basta trabalhar em grupo. Cada pessoa deveria se dedicar ao que faz melhor. Filósofo, do ponto de vista dos caçadores, não haveria nada melhor do que usar arcos e echas de alta precisão. Eles não precisariam fabricar eles mesmos as armas e poderiam se concentrar na caçada, dividindo, no now, os animais abatidos entre todos. Assim, aperfeiçoariam uma forma de divisão do trabalho mais avançada que é um passo além de sair para caçar em grupo. Jovem, faz sentido. Filósofo, o importante é que ninguém se sacrifique, ou seja, a combinação de autointeresses estabelece a divisão do trabalho. Como resultado, cria-se uma ordem econômica chá. Essa é a divisão do trabalho concebida por Adam Smith. Jovem, em uma sociedade onde vigora a divisão do trabalho, se o autointeresse for a regra, ele acaba se conectando aos interesses dos outros. Filósofo, isso mesmo. Jovem, mas Adler recomenda que cooperemos com as outras pessoas, não é? 3 anos atrás, você bateu muito nessa tecla, dizendo que o objetivo de contribuir com os outros é uma grande bússola da vida, uma estrela guia. Não. Há uma contradição entre isso e a ideia de dar prioridade ao próprio lucro? Filósofo, não há contradição alguma. Primeiro, damos início aos relacionamentos profissionais. Estamos ligados às outras pessoas e à sociedade por interesses. Portanto, só depois de ter buscado atender ao nosso autointeresse é que descobrimos como oferecer uma contribuição para os outros. Jovem, mesmo assim, sempre haverá superioridade e inferioridade, não é mesmo? Uma pessoa tem um trabalho importante, outra realiza tarefas sem relevância. Isso não é um desvio do princípio da igualdade? Filósofo, nem um pouco. Do ponto de vista da divisão do trabalho, todas as profissões são honradas. Primeiro-ministro, empresário, agricultor, operário ou a quase sempre ignorada profissão de dona de casa. Todo trabalho é algo que precisa ser feito por alguém na comunidade, e cada um de nós faz a sua parte. Jovem, então todas as formas de trabalho têm a mesma importância? Filósofo, sim. Parafraseando Adler no que diz respeito à divisão do trabalho, a importância de uma pessoa é decidida pela maneira como ela cumpre seu papel na divisão do trabalho em sua comunidade. Em outras palavras, o valor da pessoa não é decidido pelo tipo de trabalho que ela realiza, mas por sua atitude ao cumprir a tarefa. Jovem, como assim? Filósofo, por exemplo, você trocou seu emprego de bibliotecário pelo de educador. Hoje, lida com dezenas de estudantes e se sente responsável pela vida deles. Seu trabalho é importante e útil para a sociedade. Talvez você pense que educação é a coisa mais importante do mundo e que, comparativamente, as outras profissões são insignificantes. Quando se pensa na comunidade como um todo, não existe essa história de inferior ou superior em relação ao bibliotecário, ao professor do ensino fundamental ou a qualquer outro trabalho realizado por alguém. A atitude da pessoa ao realizar sua tarefa é que determina se ela é superior ou inferior. Jovem, e qual é a atitude nesse caso? Filósofo, em princípio, considera-se importante a capacidade de cada um na divisão do trabalho. Quando o emprego é em uma empresa, por exemplo, a capacidade torna-se um critério. Não há como negar isso. No entanto, uma vez implementada a divisão do trabalho, só a capacidade não basta para avaliar o caráter ou julgar como devem ser os relacionamentos. A pergunta "quero trabalhar com essa pessoa" ganha relevância porque se você não quiser, será difícil cooperar. Os principais fatores para decidir "quero trabalhar com essa pessoa" ou "quero ajudar quando ela estiver em dificuldade" são a integridade e a atitude dela ao realizar o trabalho. Jovem, ok. Então, se a pessoa for íntegra e sincera no trabalho, não há diferença entre quem realiza um trabalho essencial à manutenção da vida e quem se aproveita das fraquezas alheias e se dedica à agiotagem. Filósofo, não, nenhuma diferença. Jovem, Filósofo, existe todo tipo de trabalho na nossa comunidade, e é crucial haver pessoas que se dediquem a cada função. A diversidade por si só é abundância. Se o trabalho não tiver nenhuma importância, não será necessário a ninguém e deixará de existir. Se ele não foi eliminado e continua existindo é porque deve possuir algum valor. Jovem, isso significa que até os agiotas são importantes? Filósofo, é natural que se pense assim. É um perigo defender uma justiça medíocre que determina o que é bom e o que é ruim. Uma pessoa obcecada por justiça será incapaz de reconhecer os valores dos outros e acabará defendendo alguma forma de intervenção. Teríamos então uma sociedade melancólica e sem liberdade. Você pode realizar o trabalho da sua preferência, e os outros também. O importante é o uso que se faz desse equipamento. Jovem, o que você chama de divisão adleriana do trabalho é um conceito bastante interessante. O ser humano no mundo natural é frágil demais para viver sozinho. Por isso nos agrupamos e inventamos uma forma de trabalhar chamada divisão do trabalho. Quando a colocamos em prática, somos capazes de abater um mamute, cultivar a terra e construir moradias. Filósofo, isso mesmo. Jovem, e a divisão do trabalho começa por acreditar nos outros, independentemente das simpatias pessoais. Não podemos viver se não dividirmos o trabalho. Não podemos viver se não cooperarmos com os demais, o que é outra maneira de dizer que não podemos viver sem acreditar nos outros. Esse é o relacionamento da divisão do trabalho, o relacionamento profissional. Filósofo, sim. Veja as regras de trânsito nas vias públicas, por exemplo. Como acreditamos que os outros seguirão essas regras, avançamos quando um sinal cá verde. O fato é que não coamos nas pessoas incondicionalmente, então olhamos para a esquerda e para a direita antes de passar. Mesmo assim, acreditamos em desconhecidos. De certa forma, isso também é um relacionamento profissional, na medida em que atende a um interesse comum, que é o bom uso do trânsito. Jovem, acho que isso funciona. Até agora não consegui encontrar nada sobre a divisão do trabalho que precise refutar. Mas você não se esqueceu, não é? O ponto de partida desta conversa foi o seu comentário de que eu deveria construir relacionamentos de amizade com meus alunos. Filósofo, não esqueci não. Jovem, no contexto da divisão do trabalho, seu raciocínio faz menos sentido do que nunca. Por que diabos eu teria um relacionamento de amizade com meus alunos? É claramente um relacionamento de trabalho, não é mesmo? Nem eu nem os alunos nos lembramos de termos escolhidos uns aos outros. Trata-se de um relacionamento atribuído automaticamente a pessoas que nunca se viram antes. Nós, professores, não temos escolha senão cooperar, assumir o comando da sala de aula e cumprir o objetivo educacional. É realmente um relacionamento de trabalho estabelecido a partir de um interesse comum.
Filósofo, é normal ter esse tipo de dúvida. Agora vamos repassar cada um dos pontos que discutimos hoje. Qual é o objetivo da educação? Qual é o trabalho que se espera do educador? Nossa conversa começou com essas questões. A conclusão de Adler é simples. O objetivo da educação é a autossuficiência, e o que se exige do educador é apoiar a conquista da autossuficiência. Acredito que você concordou com esse ponto. Jovem, sim, estou de acordo. Filósofo, então de que maneira podemos ajudar as crianças a se tornarem autossuficientes? Minha resposta foi, começando com respeito. Jovem, de fato, você falou isso. Filósofo, por que respeito? O que é respeito? Aqui, devemos recordar as palavras de Erich Fromm, ou seja, respeito é a capacidade de ver a pessoa como ela é e de valorizá-la por ser essa pessoa. Jovem, certo. Filósofo, ter consideração pela pessoa tal como ela é. Você está bem do jeito que é. Não há necessidade de ser especial. Há valor em você ser como é. Ao agir com respeito, você ajuda as crianças a recuperarem a coragem perdida e a começarem a subir os degraus de autossuficiência. Jovem, sim, essa é a nossa discussão, em poucas palavras. Filósofo, esta é a admissão de respeito que surgiu aqui, ter consideração pela pessoa tal como ela é. O que está na origem do respeito? Acreditar ou conar? Jovem, como? Filósofo, temos consideração pelo outro tal como ele é, sem impor nosso próprio sistema de valores. Ao agir assim, aceitamos o outro e acreditamos nele incondicionalmente. Em outras palavras, com amor nele. Jovem, respeito e confiança são sinônimos. Filósofo, pode-se dizer que sim. Dito de outra forma, não posso confiar em alguém que não respeito. Jovem, entendi. O caminho para a educação é o respeito. E respeito é confiança. Portanto, um relacionamento baseado na confiança é um relacionamento de amizade. É esse tipo de silogismo, certo? Filósofo, sim. Um professor não conseguiria respeitar os próprios alunos se mantivesse com eles um relacionamento profissional baseado em garantias. Essa é exatamente a sua situação agora. Jovem, não. Não é aí que está o problema. Posso confiar incondicionalmente no meu melhor amigo, por exemplo. Posso aceitá-lo como ele é. É bem possível nesse caso. O problema não é o ato de confiar, mas em quem confiar. Você está me dizendo para construir relacionamentos de amizade com todos os meus alunos e confiar incondicionalmente neles. Acha isso de fato possível? Filósofo, claro que sim. Jovem, como? Filósofo, imagine, por exemplo, uma pessoa que critica todo mundo dizendo não gosto disso e daquilo nessa pessoa, e fulano tem tal característica insuportável, entre outras coisas. Depois ela se lamenta, sou tão azarada. Não dou sorte com as pessoas. Será que é mesmo uma questão de azar? É óbvio que não. Essa pessoa simplesmente não tenta fazer amigos, muito menos se envolver em relacionamentos interpessoais. Jovem, então é possível nos tornarmos amigos de qualquer pessoa? Filósofo, sim, com certeza. Talvez a relação entre você e seus alunos exista porque, acidentalmente, todos estão juntos em um mesmo lugar. Talvez, até que aquele momento, vocês fossem completos estranhos, sem conhecerem a sonomia ou os nomes uns dos outros. E é possível que não se tornem o que você chama de melhores amigos. Mas lembre-se da declaração de Adler. O importante não é o que trazemos conosco ao nascer, mas o uso que se faz desse equipamento. Independentemente de quem é a outra pessoa, é possível respeitar e acreditar nela, porque o respeito é fruto da determinação e não sofre influência do ambiente ou do outro. Jovem, de novo isso? Você está retomando o problema da coragem? Voltamos à coragem de acreditar. Filósofo, sim, tudo remete a isso. Jovem, não remete não. Você não conhece a verdadeira amizade. Filósofo, o que você quer dizer com isso? Jovem, você não tem amigos de verdade, não sabe nada sobre a verdadeira amizade, e é por isso que fica falando essas utopias. Aposto que só teve relacionamentos superficiais. É por isso que diz que qualquer pessoa serve. Você é quem tem fugido dos relacionamentos interpessoais e das tarefas da vida. No mundo natural, o ser humano é uma criatura pequena e frágil. Para compensar essa fragilidade, os humanos juntaram-se em sociedade e inventaram a divisão do trabalho, uma estratégia de sobrevivência incomparável, exclusiva da raça humana. Essa foi a divisão do trabalho definida por Adler. Se a discussão tivesse terminado ali, o jovem teria aplaudido Adler entusiasticamente. Mas quando o filósofo começou a falar sobre amizade na sequência, ele não ficou nada convencido. Esse sujeito consegue falar sobre a divisão do trabalho de maneira muito bem fundamentada, mas logo em seguida, muda de assunto e começa a defender ideais sobre amizade. E agora volta ao assunto da corago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 
próximo. Jovem, não sei como ele se sente a respeito disso, mas eu tenho um amigo em quem confio incondicionalmente. Filósofo, que tipo de pessoa ele é? Jovem, ele foi meu colega na universidade. Queria se tornar um romancista, e eu era sempre o primeiro a ler o que ele escrevia. Tarde da noite, quando todo mundo estava dormindo, ele chegava de repente no alojamento onde eu morava e dizia, empolgado, leia este conto que acabei de escrever ou, ei, veja este trecho incrível que encontrei no romance de Dostoiévski. Mesmo hoje, ele ainda me manda novos textos de sua autoria, e quando fui contratado como professor, ele comemorou comigo. Filósofo, esse rapaz era seu melhor amigo desde o início? Jovem, claro que não. Amizade é algo que precisa ser cultivado ao longo do tempo. Ele não se tornou um amigo próximo da noite para o dia. Nós rimos juntos, apreciamos as mesmas coisas e isso se transformou em um relacionamento de muita cumplicidade. A amizade cresceu aos poucos e nos tornamos bons amigos, ao mesmo tempo que tivemos alguns conflitos. Filósofo, em outras palavras, em algum momento ele passou de amigo para amigo muito próximo. Aconteceu alguma coisa que fez você pensar nele como um amigo de verdade? Jovem, se eu tivesse que definir um momento, acho que foi quando tive certeza de que podia falar de tudo com franqueza com esse cara. Filósofo, você não pode falar francamente sobre tudo com um amigo não tão próximo? Jovem, as pessoas passam a vida usando máscaras sociais para esconder seus verdadeiros sentimentos. Mesmo aquele amigo com quem você troca sorrisos e piadas toda vez que encontra pode nunca mostrar sua verdadeira face. Nós escolhemos os temas de nossas conversas, nossas atitudes e nossas palavras. Todo mundo interage com os amigos usando uma máscara social. Filósofo, por que você não pode tirar a máscara quando está com um amigo não tão próximo? Jovem, porque se eu usasse isso a relação desmoronaria. Você pode falar o que quiser sobre a coragem de não agradar e coisa e tal, mas não há pessoa no mundo que deseje realmente não agradar. A máscara serve para evitar conflitos desnecessários e manter o relacionamento em pé. Se não usarmos isso, a sociedade não funciona.
Filósofo, para ser direto, estamos evitando que nos magoem? Jovem, sim, admito que sim. Com certeza não quero ser magoado e não quero magoar ninguém. Mas veja bem, não usamos a máscara apenas por autoproteção. É mais por bondade. Se mostrássemos nossa verdadeira face e nossos sentimentos reais, magoaríamos muitas pessoas. Imagine como seria o mundo se todos decidissem expressar seus verdadeiros sentimentos. Seria o retrato perfeito do inferno, com sangue respingado por todo lado. Filósofo, mas você pode tirar a máscara quando está com um amigo muito próximo, e mesmo que isso magoe o outro, o relacionamento não vai desmoronar, não é mesmo? Jovem, claro, posso tirar a máscara e o relacionamento se mantém. Mesmo que meu amigo cometa erros de vez em quando, não seria razão suficiente para nossa amizade acabar, porque ela se baseia na aceitação dos pontos fortes e fracos de cada um. Filósofo, esse relacionamento é maravilhoso. Jovem, poucas pessoas no mundo nos oferecem essa segurança e são muito preciosas. Quem encontrar 5 dessas ao longo da vida já poderá se considerar sortudo. Mas por favor, voltemos à minha pergunta. Você tem amigos de verdade? Porque pelo seu jeito de falar, você parece alguém que não sabe nada sobre amigos ou amizades de verdade e só tem companheiros que conhece nos livros e nas utopias. Filósofo, sim, claro, tenho vários amigos de verdade. E para usar as suas palavras, são pessoas a quem posso mostrar minha verdadeira face, e mesmo que elas cometam erros de vez em quando, não acho que seria razão suficiente para eu cortar nossas relações. Jovem, quem são essas pessoas? Amigos do tempo de colégio? Companheiros da lousa ou da pesquisa do Eriana? Filósofo, você, por exemplo. Jovem, o quê? Filósofo, como eu disse anteriormente, para mim você é um amigo insubstituível. Nunca usei máscaras com você. Jovem, isso significa que você com incondicionalmente em mim? Filósofo, claro que sim. Se não coasse este diálogo não poderia acontecer. Jovem, não acredito. Filósofo, é verdade. Jovem, isso não é uma brincadeira. Você acha que pode continuar manipulando impunemente as emoções de uma pessoa desta maneira? Não. Sou do tipo que se deixa convencer por palavras melosas. Antes de tudo, acredite. Filósofo, por que você está tão irrisível em sua negação da confiança? Jovem, mas é justamente o contrário. Eu gostaria que você me dissesse de que serve acreditar num completo estranho, e ainda por cima de maneira incondicional. Ou seja, sem questionar, acreditando nele cegamente. É o mesmo que dizer que devemos ser ovelhas obedientes. Filósofo, você está errado. Acreditar não é apenas engolir tudo que se ouve. É ser cético em relação às ideias e crenças do outro, bem como em relação às arramações que ele faz. É recuar por um momento e pensar por si mesmo. Não há nada de errado em fazer isso. Na verdade, é fundamental. Acima de tudo, mesmo que a pessoa esteja mentindo, é preciso acreditar nela como um todo. Jovem, o quê? Filósofo, é preciso acreditar nos outros. Não estou falando da conduta passiva de engolir qualquer coisa. A verdadeira confiança é, sob todos os aspectos, uma abordagem ativa. Jovem, não entendi. Filósofo, por exemplo, eu gostaria que o maior número possível de pessoas conhecesse as ideias de Adler. Gostaria de apresentar o pensamento dele. No entanto, esse desejo não depende apenas do meu trabalho. É preciso haver uma vontade de ouvir por parte de quem recebe minhas palavras e as escuta com atenção. Então, como posso fazer para que alguém receba e escute com atenção o que eu tenho a dizer? Não posso forçar ninguém dizendo: acredite em mim. Todo mundo é livre para acreditar ou não. A única coisa que posso fazer é acreditar na pessoa com quem estou falando. Isso é tudo. Jovem, acreditar na outra pessoa? Filósofo, sim. Se eu fosse falar com você sobre Adler já diz com Ado, a conversa simplesmente entraria por um ouvido e sairia pelo outro. Independentemente da veracidade do meu discurso, você não teria a menor intenção de ouvi-lo desde o início, o que seria natural. Mas eu quero que você acredite em mim. Quero que acredite em mim e escute o pensamento de Adler. Então acreditarei em você primeiro, ainda que você mesmo esteja tentando não acreditar. Jovem, você quer que eu acredite em você, então você acredita em mim primeiro? Filósofo, exatamente. Pense neste exemplo. Se os pais não coem seus rios e ficam preocupados com várias coisas, mesmo que seus argumentos sejam bastante razoáveis, as crianças não se deixam convencer. Na verdade, quanto mais razoáveis os argumentos, mais os rios querem se opor a eles. Por que isso? Porque os pais não estão realmente vendo os rios. Como eles próprios estão cheios de desconfiança, o sermão não surte nenhum efeito. Jovem, sei muito bem como é essa questão de argumentos razoáveis não serem compreendidos no dia a dia. Filósofo, tentamos não acreditar somente nas palavras de uma pessoa que acreditará em mim. Não julgamos a outra parte pela justiça de sua opinião. Jovem, vou aceitar esse aspecto, mas no não, vou questionar a justiça de sua opinião. Filósofo, todos os conflitos, desde uma pequena discussão a uma guerra entre nações, surgem como resultado de embates em torno do conceito de minha justiça. A justiça assume diversas formas dependendo da época, do ambiente ou de opiniões individuais, e não importa para onde se olhe, nunca há apenas uma justiça ou solução. Parece perigoso superestimar o que é certo. Nesse contexto, procuramos uma base comum, uma ligação com as outras pessoas. Queremos dar as mãos. Se você quer dar as mãos aos outros, também tem que estender as suas. Jovem, não, essa é outra ideia arrogante. Por quê? Porque quando você diz que acredita em mim, o que está realmente pensando é, portanto, acredite em mim também, não é? Filósofo, nada disso. Não é algo que se possa forçar. Eu acredito em você, quer você acredite em mim ou não. Eu continuo acreditando. Esse é o sentido de incondicional. Jovem, que tal agora? Eu não acredito em você. Mesmo depois de ser rejeitado com tanta determinação e agredido verbalmente com palavras cruéis, você ainda acredita em mim? Filósofo, claro que sim. Eu acredito em você assim como acreditei há 3 anos. Se assim não fosse, eu não seria capaz de me envolver em uma discussão tão longa e com tanta seriedade. Uma pessoa que não acredita nos outros não pode se envolver em discussões francas. Alguém assim não pensaria com esse cara, posso falar com franqueza sobre tudo, como você tão admiravelmente colocou. Jovem, não é possível. Não consigo acreditar no que você está dizendo. Filósofo, tudo bem. Eu continuarei acreditando. Acredito em você e nos seres humanos. Jovem, pare. Agora você está fazendo tipo religioso. As pessoas nunca se entendem.
Filósofo, eu já disse isso antes, mas vou repetir. Não sigo nenhuma religião em particular. Porém, tanto no cristianismo quanto no budismo, formas de pensamento que foram cultivadas e aperfeiçoadas ao longo de milhares de anos, há um poder que não pode ser ignorado. Ambos sobrevivem porque contêm verdades imutáveis. Você conhece a frase "ame o seu próximo" da Bíblia? Jovem, claro, é sobre esse amor ao próximo de que você tanto gosta de falar. Filósofo, essa frase circula por aí, mas em geral falta uma parte importante. No Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, está escrito: ame o seu próximo como a si mesmo. Jovem, como a si mesmo? Filósofo, exatamente. A Bíblia diz não apenas para amarmos o próximo, mas para amá-lo tanto quanto amamos a nós mesmos. Se não conseguirmos nos amar, não seremos capazes de amar o próximo. Se não conseguirmos acreditar em nós mesmos, não seremos capazes de acreditar nas outras pessoas. Por favor, pense na frase com essa conotação. Você acha que não consegue acreditar nas outras pessoas, mas isso é porque não consegue realmente acreditar em si mesmo. Jovem, está fazendo muitas suposições. Filósofo, ser autocentrado não significa olhar apenas para o próprio umbigo porque gostamos de nós mesmos. Na realidade, é o oposto. Como não? Conseguimos nos aceitar como somos, nos preocupamos apenas com nós mesmos e estamos sempre ansiosos. Jovem, então você está dizendo que me preocupo apenas comigo mesmo porque tenho ódio de mim? Filósofo, exatamente. Jovem, que psicologia desagradável. Filósofo, o mesmo ocorre em relação às outras pessoas. Por exemplo, quando evocamos uma separação amorosa ruim, por algum tempo só nos vem à mente coisas desagradáveis sobre o outro. Isso é uma prova de que buscamos reforços do tipo, estou feliz por termos terminado, e que resta alguma incerteza sobre a decisão de encerrar o relacionamento. Se você não diz a si mesmo, ainda bem que terminamos, corre o risco de perder sua determinação. Analise por esse ângulo. Se você evocar as coisas boas de um antigo amor, isso significa que não tem a necessidade de desgostar ativamente dessa pessoa e pode se libertar dos sentimentos em relação a ela. De qualquer forma, a questão não é gostar ou não da pessoa, mas gostar ou não de si mesmo agora. Jovem, sei. Filósofo, você ainda não aprendeu a gostar de si mesmo. Como resultado, não acredita nos outros, não acredita em seus alunos e não consegue criar relacionamentos de amizade. Essa é precisamente a razão pela qual está agora tentando conquistar uma sensação de pertencimento por meio do seu trabalho. Quer provar o seu valor sendo bem-sucedido na profissão. Jovem, o que há de errado nisso? Reconhecimento no trabalho é reconhecimento na sociedade. Filósofo, não. Em tese, podemos dizer que suas funções são reconhecidas. Como resultado de seu trabalho, não você. Se aparecer alguém com funções melhores, quem estiver ao seu redor se voltará para essa pessoa. Esse é o princípio do mercado, o princípio da concorrência. Como resultado disso, você nunca conseguirá sair do vórtice da competição e alcançar a verdadeira sensação de pertencimento. Jovem, como então alcançar essa verdadeira sensação de pertencimento? Filósofo, coando nas outras pessoas e cultivando relacionamentos de amizade. É a única maneira. Não podemos ser felizes nos dedicando exclusivamente ao trabalho. Jovem, mas, mesmo que eu acredite em alguém, não há como saber se essa pessoa coará em mim ou se criará um relacionamento de amizade comigo. Filósofo, nisso consiste a separação de tarefas. O que essa pessoa acha de você e que tipo de atitude ela tem em relação a você são tarefas dela, e você não tem nenhum controle sobre isso. Jovem, não sei se faz sentido. Se vamos considerar a separação de tarefas como um pré-requisito, isso significa que não conhecemos realmente uns aos outros, certo? Filósofo, não é possível saber tudo o que a outra parte está pensando. Acredita-se no outro como um ser que não se pode conhecer. O nome disso é conança. Nós humanos, somos seres que não conseguem conhecer uns aos outros, e é exatamente por isso que acreditar é a única saída. Jovem, então tudo que você está dizendo não passa de religião, anal. Filósofo, Adler foi um pensador que teve a coragem de acreditar nos seres humanos. Na verdade, considerando a situação em que foi colocado, talvez ele não tivesse escolha a não ser acreditar. Jovem, como assim? Filósofo, esta é a oportunidade perfeita para revermos as circunstâncias que levaram Adler a apresentar seu conceito de sensação de comunidade. Que diante da crítica, Adler sustentou essa ideia. Naturalmente, ele tinha uma ótima razão. A vida é feita de dias comuns. Jovem, de onde ele tirou a sensação de comunidade? Filósofo, depois de se afastar de Freud em 1913, o ano anterior à diagramação da Primeira Guerra, Adler batizou sua abordagem da psicologia de psicologia individual. Pode-se dizer que a psicologia adleriana no nascedouro foi arrastada para a guerra. Jovem, Adler lutou na guerra? Filósofo, sim, lutou. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, Adler, que tinha 44 anos na época, foi recrutado como social médico e atuou no departamento de neurologia e psiquiatria de um hospital militar. Seu trabalho era um só: tratar os soldados sob seus cuidados e devolvê-los às frentes de batalha o mais rápido possível.
Jovem, devolvê-los às frentes de batalha? Bem, o propósito de tratá-los é bastante claro. Filósofo, tem toda a razão. Os soldados que Adler tratava eram reenviados para o combate. Sem esse tratamento, não haveria maneira de eles um dia poderem voltar ao convívio social. Para Adler, que perdeu o irmão mais novo na infância e alimentou o sonho de se tornar médico, os deveres profissionais em meio à guerra devem ter sido angustiantes ao extremo. Mais tarde, ele descreveu seu período como se ao médico assim: durante toda a guerra, eu me senti como um prisioneiro. Jovem, mal consigo imaginar como isso deve ter sido difícil para ele. Filósofo, a Primeira Guerra Mundial começou como uma guerra para acabar com todas as guerras. Evoluiu para uma guerra total sem precedentes que assolou a Europa e envolveu mesmo quem não estava em combate. Nem preciso dizer o efeito que essa tragédia teve sobre Adler e outros psicólogos de seu tempo. Jovem, pode explicar melhor? Filósofo, Freud, por exemplo, depois de sua experiência na guerra, formulou a existência da pulsão de morte, que ficou conhecida como tânato ou destrudo. É um conceito que já recebeu todo tipo de interpretação, mas pode ser mais bem entendido como um impulso destrutivo no que diz respeito à vida. Jovem, sem o reconhecimento de tal impulso, não haveria explicação para as tragédias que se desenrolaram diante deles. Filósofo, imagino que foi assim. Por outro lado, Adler, que teve uma experiência pessoal nessa mesma guerra como médico, formulou a sensação de comunidade, que era o oposto da ideia de Freud. Eu diria que esse é um ponto particularmente notável. Jovem, por que ele falou da sensação de comunidade naquela época? Filósofo, Adler foi, sob todos os aspectos, uma pessoa prática. Pode-se dizer que ele não focou na guerra, em assassinatos ou nas causas da violência, como fez Freud. Em vez disso, retiu. De que maneira podemos pôr um M à guerra? Será que somos seres que anseiam por guerra, assassinato e violência? Certamente não. Se pudermos cultivar a sensação de comunidade, ou seja, a consciência de que todas as pessoas devem ver as outras como companheiras, poderemos evitar os conflitos. Está ao nosso alcance realizar isso. Adler acreditava nas pessoas. Jovem, em sua busca desses ideais vazios, no entanto, ele foi criticado como anticientífico. Filósofo, sim, ele foi muito criticado e perdeu diversos companheiros. Adler não era anticientífico, ele era construtivo. Seu princípio era que o importante não é o que trazemos conosco ao nascer, mas o uso que fazemos desse equipamento. Jovem, mas as guerras ainda ocorrem em todo o mundo. Filósofo, de fato, os ideais de Adler ainda estão para ser compreendidos. A pergunta é se um dia serão. Independentemente disso, avançar na direção desses ideais é algo que está ao nosso alcance. Assim como o ser humano pode sempre se aprimorar como pessoa, toda a raça humana deve ser capaz de melhorar continuamente. Não devemos usar a infelicidade de nossa situação atual como motivo para abandonar nossos ideais. Jovem, então, se nos mantivermos aos nossos ideais, algum dia não haverá mais guerra? Filósofo, certa vez perguntaram a Madre Teresa o que fazer para promover a paz mundial. A resposta dela foi: vá para casa e ame sua família. O mesmo vale para a sensação de comunidade de Adler. Em vez de realizar algo pela paz no mundo, basta com ar na pessoa à sua frente. Crie uma relação de camaradagem com ela. Essa pequena demonstração diária de confiança nos livrará um dia de conflitos entre as nações. Jovem, você só precisa refletir sobre o que está diante de você? Filósofo, para o bem ou para o mal, é o único ponto de partida. Se quisermos livrar o mundo de conflitos, precisamos nos libertar de conflitos primeiro. Se deseja que seus alunos acreditem em você, precisa acreditar neles primeiro. Em vez de lidar com a situação toda se colocando fora dela, a pessoa dá o primeiro passo como uma parte do todo. Jovem, você falou sobre isso há 3 anos quando me disse: você precisa começar. Filósofo, sim, a pessoa precisa começar. Talvez os outros não cooperem, mas isso não diz respeito a você. Meu conselho é este: você deve começar sem levar em conta se os outros serão cooperativos ou não. Esta foi a resposta de Adler a uma pergunta sobre a eficácia real da sensação de comunidade. Jovem, meu primeiro passo mudará o mundo? Filósofo, pode ser que sim, pode ser que não, mas não é preciso pensar agora nos resultados. O que está ao seu alcance é confiar nas pessoas mais próximas a você. Isso é tudo. Nossas experiências e decisões como seres humanos não advêm apenas de eventos da vida tão simbólicos quanto entrar em uma universidade, conseguir um emprego ou se casar. Para nós, os dias comuns é que são nossas experiências, e é na vida cotidiana aqui e agora que as grandes decisões precisam ser tomadas. As pessoas que evitam essas experiências provavelmente nunca serão felizes de verdade. Jovem 1. Filósofo, antes de discutir a situação mundial, pense um pouco em seu vizinho. Pense em seus relacionamentos interpessoais nos dias comuns. Isso é tudo que podemos fazer. Jovem, lá vem você com ame o seu próximo como a si mesmo. Deem e lhe será dado. Filósofo, parece que você ainda não está convencido de certos pontos. Jovem, infelizmente não são poucos. Como você tão bem colocou, meus alunos me menosprezam. Mas eles não são os únicos. Quase ninguém lá fora reconhece meu valor. Simplesmente ignoram minha existência. Se eles tivessem consideração por mim e ouvissem o que tenho a dizer, minha atitude provavelmente mudaria. Talvez até fosse possível confiar neles, mas a realidade é diferente. Esses caras me acham inferior, como, aliás, sempre se acharam. Se há uma coisa a fazer nessa situação, é a seguinte: assegurar que meu valor seja reconhecido por meio do meu trabalho. Isso é tudo. Com ânsia, respeito e outras coisas, tudo isso vem depois. Filósofo, então resumindo, as outras pessoas precisam ter consideração por você primeiro, e é preciso ser bem-sucedido no trabalho para conquistar o respeito alheio? Jovem, exatamente. Filósofo, entendo. Bem, tente pensar da seguinte maneira: com incondicionalmente nas outras pessoas, tenha respeito por elas. Esta é a conduta generosa. Jovem generosa? Filósofo, sim. Para ficar mais fácil de entender, tomemos o dinheiro como exemplo. Basicamente, são as pessoas ricas que podem dar algo aos outros.
Quem não tem o suficiente não pode dar nada. Jovem, ok. Quando se fala de dinheiro faz sentido. Filósofo, mas você deseja receber alguma coisa sem ter dado nada. Como mendigo. Não é que você seja pobre em termos financeiros, mas sim pobre de espírito. Jovem, como é? Filósofo, temos que manter nossos corações plenos e dar aos outros o que guardamos. Não devemos esperar que as outras pessoas nos respeitem. Precisamos respeitá-las e confiar nelas. Não devemos ser pobres de espírito. Jovem, um objetivo como esse não tem nada a ver com loso, muito menos com psicologia. Filósofo, então vamos além e lembrar um trecho da Bíblia. Você está familiarizado com a frase peçam, e lhe será dado. Jovem, sim. Pelo menos é uma frase que ouço de vez em quando. Filósofo, Adler iria preferir esta outra frase da Bíblia. Deem, e lhe será dado. Jovem, uau. Filósofo, é por nossa própria generosidade que recebemos, mas não devemos esperar nada em troca. Não devemos ser mendigos do espírito. Esse é um ponto de vista extremamente importante quando se considera outro relacionamento interpessoal, além de trabalho e amizade. Jovem, outro em termos de filósofo. No começo da conversa de hoje, eu disse o seguinte: tudo que estamos discutindo pode ser resumido na palavra amor. Não há tarefa mais rigorosa ou mais difícil ou que teste mais a coragem do que o amor de que Adler fala. Ao mesmo tempo, podemos acessar a escada para entender Adler quando amamos. Na verdade, não é exagero dizer que essa é a única maneira. Jovem, a escada para entender Adler. Filósofo, você tem coragem para galgar os degraus? Jovem, não posso responder antes que me mostre essa escada, ou seja lá o que for. Depois disso, vou decidir se subo ou não. Filósofo, ótimo. Vamos então voltar nossa atenção para o amor, que é a porta de entrada definitiva para nossas tarefas da vida, bem como para entender o pensamento de Adler. Parte V. Escolha a vida que você ama. O jovem teve que admitir que era verdade. No começo da conversa daquele dia, o filósofo lhe informou: todas as questões que você está enfrentando agora podem ser resumidas na discussão do amor. Eles passaram muitas horas conversando e finalmente chegaram ao amor. O que há para falar sobre o amor com esse homem, afinal de contas? O que sei eu sobre o amor? Olhando para baixo, o jovem viu seu bloco, agora preenchido com o que pareciam ser notas, escritas com uma letra rabiscada que ele mal conseguia decifrar. Sentindo-se um pouco inseguro e oprimido pelo silêncio, soltou uma gargalhada. O amor não é algo que simplesmente acontece. Jovem, ainda assim, é meio engraçado. Filósofo, o quê? Jovem, não posso deixar de dar risada. Dois caras desleixados batendo cabeça neste pequeno gabinete e tentando falar sobre o amor, em plena madrugada. Filósofo, pensando bem, é mesmo uma situação inusitada. Jovem, então sobre o que vamos falar agora? Quem sabe vou ouvir a história de seu primeiro amor. O jovem filósofo apaixonado com o rosto afogueado. O que será dele? Parece interessante. Filósofo, falar abertamente sobre romance e amor é constrangedor. Você é jovem e conheço bem o impulso de dar uma de brincalhão para disfarçar. Não é o único que faz isso. Muitas pessoas se calam ou apelam para generalizações quando se deparam com o amor. Como resultado, quase todo o amor de que se fala não traduz seu estado real. Jovem, isso é fácil para você, não é? Então me conte, o que são essas generalizações sobre o amor? Filósofo, por exemplo, o amor sublime que não perdoa a impureza e santifica a outra pessoa. Ou, ao contrário, o amor animal que nos faz sucumbir aos impulsos sexuais. Ou ainda, o amor biológico cuja intenção é transmitir os próprios genes para uma nova geração. A maior parte das representações do amor no mundo gira em torno de um desses tipos. De fato, podemos demonstrar certa compreensão por todos esses tipos de amor. Podemos aceitar que existem. Ao mesmo tempo, devemos estar cientes de que algo está faltando. Porque só se fala de amor divino, que é conceitual, e de amor animal, que é puro instinto. Ninguém se arrisca a falar de amor humano. Jovem, um amor humano que não é divino nem animal. Filósofo, por que ninguém tenta entender o amor humano? Por que as pessoas não conversam sobre o verdadeiro amor? Qual é a sua opinião sobre isso? Jovem, bem, acho que você está certo sobre o constrangimento que sentimos ao falar de amor. É algo muito particular, que queremos manter escondido a qualquer custo. Já sobre o amor pela humanidade que se baseia na religião, as pessoas ficam muito felizes em falar. De certa forma, é problema de outra pessoa, e não passa de uma teoria inviável. Não é nada fácil falar sobre o próprio amor. Filósofo, porque envolve um eu incompreensível. Jovem, sim, é tão embaraçoso quanto tirar a roupa e correr nu por aí. Mas há outra razão. Apaixonar-se por alguém é quase inteiramente resultado da ação do subconsciente. Portanto, é um tanto arriscado explicá-lo usando uma linguagem lógica. Acho que é como você se emocionar assistindo a um filme no cinema e não conseguir explicar por que está chorando. Se fosse possível explicar as lágrimas com palavras, as lágrimas não existiriam. Filósofo, entendo. O amor romântico é algo que simplesmente acontece. O amor é um impulso incontrolável, e a nós só resta nos entregarmos à fúria da tempestade. É isso? Jovem, isso mesmo. O amor não cresce de maneira calculada e não pode ser controlado por ninguém. É por isso que tragédias como Romeu e Julieta acontecem. Filósofo, acho que agora você se refere à visão do amor derivada do pensamento social normal. Mas o filósofo chamado Adler, que contestava o pensamento normal da sociedade, destacou um ângulo diferente e, de fato, defendeu antíteses a esse pensamento. Sua opinião sobre o amor, por exemplo, era: o amor não é, como alguns psicólogos pensam, uma função pura e natural. Jovem, o que isso significa? Filósofo, em poucas palavras, o amor para o ser humano não é algo imposto pelo destino, nem brota espontaneamente. Ou seja, nós não nos apaixonamos. Jovem, então o que é? Filósofo, é algo que construímos. Amor que é apenas paixão, qualquer um pode ter. Esse tipo de amor não merece ser chamado de uma tarefa da vida. Como nós a construímos a partir do nada, por pura força de vontade, a tarefa amorosa é das mais difíceis. Muitas pessoas tentam falar de amor sem conhecer nada desse princípio. Como resultado, precisam recorrer a palavras como destino, que não está nas nossas mãos, e instinto animalesco. Evitam olhar diretamente para a tarefa que deveria ser a mais importante, como se ela estivesse fora do alcance de sua vontade ou seu esforço. Pode-se até dizer que elas não estão dispostas a
Amar. Jovem, não estão dispostas a amar? Filósofo, isso mesmo. Esse é provavelmente o seu caso quando fala em se apaixonar. Precisamos pensar no amor humano, que não é divino nem animal. Da arte de ser amado para a arte de amar. Jovem, eu poderia refutar isso de todas as formas. Veja, cada um de nós passou pela experiência de se apaixonar por alguém. Com certeza você não é uma exceção. Se você for deste mundo, já passou inúmeras vezes pela tempestade do amor, por esse incontrolável impulso do amor. Em outras palavras, apaixonar-se definitivamente é algo que acontece. Você admite o fato, não é mesmo? Filósofo, pense nisso da seguinte forma. Imagine que você tem um objeto de desejo. Está fascinado por uma câmera Res alemã com 2 lentes objetivas que por acaso viu outro dia em uma vitrine. Embora nunca tenha segurado a câmera nem saiba como acertar o foco das lentes, você sonha com ela. Pense em como a levaria consigo o tempo todo e faria foto sempre que tivesse vontade. Não precisa ser uma câmera. Poderia ser um sapato, um carro, um instrumento musical. Você consegue imaginar a sensação, certo? Jovem, sim, conheço bem a sensação. Filósofo, a essa altura, a obsessão pela câmera será semelhante a apaixonar-se por alguém. Você se verá em meio a uma tempestade de desejo inito. Quando fecha os olhos, é a câmera que aparece, e nas profundezas dos ouvidos, você escuta o som do obturador. Seu estado é tal que você não pensa em outra coisa. Se isso acontecesse na infância, talvez você buscasse refúgio no colo de seus pais, em prantos. Jovem, verdade. Filósofo, mas quando você por M compra a câmera, enjoa dela em menos de 6 meses. Por que isso acontece? Porque no fundo você não queria fotografar com uma câmera alemã, queria apenas adquirir, possuir e triunfar. O ato de se apaixonar de que você fala não é diferente desse desejo de possuir ou de triunfar. Jovem, então se apaixonar por alguém é como cara obcecado por bens materiais? Filósofo, como há outro ser humano envolvido, não é difícil acrescentar uma narrativa romântica, mas essencialmente é igual ao desejo por coisas materiais. Jovem, ah, que beleza. Filósofo, o que há de errado? Jovem, o que você sabe sobre as pessoas, afinal de contas? Mesmo quando prega o amor ao próximo, o que sobra é essa mistura ridícula de niilismo. Que amor humano? Que antítese do pensamento social normal? Você pode atirar essas ideias aos ratos no esgoto. Filósofo, há 2 pontos em relação à premissa desta discussão que você provavelmente entendeu mal. O primeiro, você está pensando na história de Cinderela e seu sapatinho de cristal só até ela se casar com o príncipe. Adler, por outro lado, concentra-se no relacionamento após o casamento, depois dos créditos nice, quando o me termina. Jovem, o relacionamento após o casamento? Filósofo, sim. Por exemplo, mesmo que a paixão leve 2 pessoas a se casarem, esse não é o objetivo do amor. O casamento é o ponto inicial do amor, porque a vida real continua, dia após dia, a partir desse ponto. Jovem, então o amor a que Adler se refere é a vida de casado? Filósofo, depois vem o segundo ponto. Adler dedicou grande parte de sua energia a dar palestras, e aparentemente a maioria dos pedidos de consultas que recebeu de seu público eram relacionadas ao amor. Muitos psicólogos em todo o mundo defendem a arte de ser amado por outra pessoa, de como ser amado pela pessoa que se deseja. Talvez as pessoas esperassem esse tipo de conselho de Adler, mas o amor de que Adler falava era completamente diferente. Ele sempre defendeu uma arte de amar ativa, ou seja, a arte de amar outra pessoa. Jovem, uma arte de amar? Filósofo, sim. Para entender essa maneira de pensar, podemos recorrer não só a Adler como também às palavras de Erich Fromm. Ele até publicou um livro homônimo, A Arte de Amar, que foi um best-seller em todo o mundo. Na verdade, é difícil ser amado por outra pessoa, mas amar outra pessoa é uma tarefa de dificuldade muito maior. Jovem, quem acreditaria nessa piada? Qualquer um é capaz de amar. O difícil é ser amado. Não é exagero dizer que a ansiedade provocada pelo amor está resumida nessa frase. Filósofo. Eu também já pensei assim, mas depois que conheci Adler e coloquei em prática suas ideias sobre a criação dos Zeus, eu soube da existência de um amor grandioso e desenvolvi uma visão totalmente diferente. Aí está a essência de Adler. Quando você conhece a dificuldade de amar, passa a entender tudo sobre Adler. Está aí, Edson Fábio. Obrigada pela companhia, tá? Obrigada aí pelo trabalho. E lemos aí, né, 45 páginas, parecendo desse trabalho aí bem bacana. Não sei se você compreendeu nessa velocidade, mas está aí a filosofia adeliana, que está baseada nesse livro. Esse livro vale a pena você ouvir completamente ele, tá bom? Seu fone está fechado, você quer comentar alguma coisa? Não, para mim uma primeira experiência, né? Nunca tinha feito uma leitura tão rápida assim, mas deu para poder me conectar com algumas coisas. E também no momento eu tô com a cabeça assim, que eu tô com feijão no fogo. Eu sei, eu também tenho algumas coisas a fazer no Aí eu, trabalho. aí eu tô. Mas, ó, Meio essa velocidade você ansioso. aumenta ali na engrenagem. Essa velocidade com... você aumenta na engrenagem e também você tem que estar focado na leitura. E é uma forma também que o Luiz Marcelo nos ensinou, lá quando ouviu os vídeos do curso, do programa 12 em 12, também acelera um pouquinho para você tomar um pouco de rapidez. O ouvido no comecinho, ele estranha, mas depois ele acostuma. Acostuma. Aí, Gratidão. quando você coloca na velocidade normal, você vai achar, puxa, a pessoa está falando muito devagar.
Você quer comentar Gratidão, alguma coisa sobre o livro, alguma chave que caiu? Eu coloquei aqui sobre o trabalho, o maior sustento da alimentação, sobre a combinação do alto de interesse, qual o objetivo da educação, respeitar as pessoas, como elas são. É um diálogo entre o jovem professor e o filósofo, né? Isso, exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Aí Mas aí depois eu quero... Eles entraram pela conversa sobre a guerra, né? Por que se deu a Exato. guerra, o trabalho do cara a produtividade do arco e flecha, a dinâmica de se algumas pessoas tivessem prioridade em fazer os arco e flecha, os caçadores iam se preocupar só em caçar com arcos e flechas com certa qualidade, não é isso? Aí Exatamente. ia ter uma produtividade maior para o coletivo. Exatamente, é isso aí. A preocupação maior no coletivo. E isso é muito bom também. É um trabalho muito bom, vale a pena. Bom, amanhã espero você ter com a gente. Eu vou acompanhar, eu vou dizer o horário lá que eu vou abrir a sala, tá? Se Tá tiver, certo? será ótimo. Se não tiver, você ouve a gravação. Se você quiser ouvir as outras gravações, eu vou disponibilizar no grupo também, instalar a gravação Tá dos bom, outros dias, tá bom? tá bom. Tá? Boa tarde, bom Muito dia. muito Tá obrigada bom, pela sua obrigada, companhia. senhora. Tá? Tchau, Tchau, tchau. querida.